queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 11. Eu estou com uma tosse assim já há algumas semanas, aquela tosse seca, que difícil de sair. Pode ser que eu dê algumas tossidas aqui que sejam desagradáveis, mas eu vou tirar o microfone, com certeza. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao versículo 30. E o tema da nossa mensagem hoje à noite é sobre o cansaço da religião e a missão de Jesus. Mas antes de a gente entrar no texto e a gente ler e compartilhar, eu queria iniciar esse momento de mensagem, de reflexão, compartilhando com vocês um testemunho que nós vivenciamos essa semana como célula. Eu participo de dois grupos, de duas células, e uma delas resolveu nessa semana fazer o encontro aqui. Estávamos em poucas pessoas. Normalmente a gente sempre se reúne nas casas, mas nessa semana, por alguma razão, acabamos optando por vir para a comunidade. E estávamos aqui num grupo de 4, 5 pessoas. Praticamente já caminhando para o final do nosso encontro, todos estávamos ali, ainda não estávamos para orar, mas já estávamos quase terminando. Aquele estalo, pá! Aí quando a gente olhou para o lado, ainda viu um ser humano capotando assim, né? Olhamos um carro que vinha dobrando a General Meira para entrar na Joaquim Firmino, na posição certa, e uma moto cortando em alta velocidade o carro pela esquerda na faixa dupla. Infelizmente ela bateu atrás, o rapaz se jogou e tudo mais. Nós saímos aqui rapidamente, fomos um dos primeiros a chegar. E aí foi muito bacana porque, apesar de estarmos em poucas pessoas, o povo começou a se mobilizar. Um foi cuidar do triângulo, o outro foi cuidar de chamar o SEAT, o outro foi ligar para a polícia, e a gente também foi dar assistência, evidentemente, para o senhor que estava no carro, que estava bem, graças a Deus, mas o rapaz se machucou bastante. Estava consciente, falando, extremamente nervoso. Por que eu estou falando dessa história? Para dizer para você o que às vezes acontece com as pessoas. Quando eu me aproximei dele, eu tenho essa prática, essa mania desde sempre de socorrer acidente. Eu sempre vou, paro e vou ver o que está acontecendo e tento ajudar. E aí quando eu cheguei, olhei para ele, ele olhou para mim assim, morrendo de dor. O pé dele realmente, a gente não conseguiu dimensionar o tipo de trauma que ele teve, mas rasgou a calça, abriu ali aqui nessa região. Ficou uma coisa assim feia, né? Ele estava com muita dor e não conseguia parar de se mexer, queria se levantar. Aliás, ele bateu, ficou no meio, mas correu. Ele saiu correndo logo que ele levou a capotada, porque ele achou que ele ia ser atropelado. Aí ele caiu no chão ali do lado, na esquina, e ficou lá, e tal, aquela coisa horrível, né? E assim, a gente ficou ali, calma, não se mexe, mas ele não tinha controle sobre aquela dor que ele estava sentindo. Até ali tudo bem. De repente, aquele menino olhou para mim, como é seu nome? Jonas. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, fala de Deus para mim, eu preciso, fala de Deus para mim. Assim, na lata, e eu olhando para ele, aqui, segurando ele aqui assim, e ele fala de Deus para mim. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu fiz isso? Por que eu fui me desviar? E começou a se acusar. Eu falei, Jonas, fica calmo, Jonas, você não vai morrer, Jonas, nós vamos orar por você. Fala de Deus para mim, por favor. Aí eu comecei a falar de Deus para ele, comecei a orar por ele. E ele foi ali lutando com a dor, lutando com aquilo, se culpando. Ai meu Deus, me perdoa, Senhor, não sei o que, eu não devia, eu estava errado, o que eu fui fazer aqui em alta velocidade? Eu falei, Jonas, calma cara, vamos orar, fica tranquilo, Deus está te livrando. Ai meu Deus, que bom que o Senhor está me livrando, que o Senhor não deixou eu morrer. É isso, Deus está te livrando da morte, Deus tem um plano para a sua vida, Jonas. Quase que eu falei para ele, volta cara, vai pregar em Nínive. E gente, aí a célula ficou ali se mobilizando e foi uma coisa maravilhosa. Por que eu estou falando isso? Porque foi uma experiência muito prática. Sabe qual era o tema da nossa conversa e edificação na célula? Oração. Nós estávamos compartilhando sobre oração. E Deus nos deu uma oportunidade emergencial, urgente, para dizer assim para a gente, põe em prática e eu conto com vocês. E a gente foi, saiu daqui todo mundo correndo e foi aquela coisa. Foi maravilhoso. O que foi maravilhoso? Servir ao Senhor.
mesmo em meio a um momento de dor, uma pessoa, né, assim. E aí ficamos, chegou SEAT, polícia, e a gente ficou até o final ali dando assistência, o Nazir retirou o carro do meio da rua. Foi uma oportunidade muito boa de servir. O que me chama a atenção é por que nós estávamos aqui. Nós não sabíamos que ia ter esse acidente, Deus sabia. E Deus nos trouxe até aqui. Podia ser mais um acidente, mas assim, eu fico pensando, a gente estava conversando sobre a oração e o rapaz a quem nós fomos socorrer estava desesperado pedindo ajuda e fala de Deus para mim, fala de Deus para mim. Então assim, foi muito bom. E assim, que sejam experiências como essa e muitas outras, não tão críticas, chocantes, que eu e você tenhamos com o Senhor na nossa caminhada. Às vezes, tem pessoas que não estão acidentadas, mas estão muito desesperadas, precisando de alguém que fale de Deus. É como se Deus estivesse gritando nos meus ouvidos e para você nessa noite, assim, existe gente nessa cidade pedindo assim, fala de Deus para mim, fala de Deus para mim. E é um pouquinho sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Mateus 11, 28, 30 diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na tradução linguagem de hoje muda um pouquinho e diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu sou bondoso e eu tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, essa palavra tão conhecida, tão direta, tão simples, mas tão importante, que nos lembra da Tua missão e lembra da situação do mundo. Fala conosco, continua falando com a gente nessa noite através da Tua palavra. Mostra um pouco mais, Deus, dessa bondade, dessa humildade que está no Teu coração para cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor mostrou para o Jonas. Estava desesperado, Senhor. Nem sei como está o Jonas, o Senhor sabe. Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor o livrou da morte. E ele clamava pelo Teu nome. Ele clamava, Senhor, para não morrer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui naquele dia, naquele horário, não para testemunhar um acidente, mas para ajudar uma pessoa em desespero. Que privilégio, Senhor, que a gente tem de poder Te servir. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Por incrível que pareça, nos dias de Jesus, muitas pessoas, milhares de pessoas não suportavam mais o cansaço e a sobrecarga que a religião impunha sobre eles. Quando Jesus ele inicia o ministério dele, ele encontra um quadro na sociedade extremamente doentio do ponto de vista espiritual. E as pessoas, na verdade, elas estavam mortas. Elas estavam caminhando na sociedade, vivendo, mas a maioria delas estava morta, literalmente morta em relação a Deus, separadas de Deus. E naqueles dias de Jesus, eu já mencionei isso, existiam muitos grupos, muitas religiões também, e muitas seitas, e eles tinham por hábito misturar coisas do Antigo Testamento com as coisas do paganismo.
Quem fez o curso comigo de seitas e heresias estudou de uma maneira mais detalhada acerca desses grupos. E entre essas pessoas que formavam a opinião, lideravam pessoas do ponto de vista da religião da época de Jesus, estavam os escribas, né, os tão famosos fariseus, existiam os essênios, eram muitas pessoas, os herodianos, os zelotes, os saduceus, por aí vai. Até sacerdote estava naquela época distorcendo a vontade de Deus para o povo, que não era a religião. E muitos dos ensinos que eles davam, muitas das regras que eles estabeleciam e das cobranças que eles faziam para as pessoas, colocavam sobre aquelas pessoas uma carga horrível. E de alguma maneira era uma forma que eles encontravam de se manterem no poder e gerando naquelas pessoas um tipo de dependência nociva. Você põe um medo, oprime, mas você oferece uma solução e uma resposta e você mantém aquelas pessoas nas suas mãos. De fato não havia no coração daqueles homens, esses que eu mencionei, alguns grupos e de muitos outros, amor por Deus ou amor pelo Messias. Jesus estava ali, eles não amavam, nem Deus, nem as pessoas, nem Jesus que era o Messias. Eles faziam da religião, como eu falei, a manutenção do poder e faziam da religião a fonte de renda deles. Não havia amor genuíno, então. Era uma espécie de gente que tinha apenas interesses escusos, hipócritas. Eram pessoas que muitas vezes acabavam torturando a alma daqueles que o seguiam. Gente que sugava os seus seguidores, né, e levava aquelas pessoas a um estado de tristeza, de desânimo e de esgotamento emocional. E aí Jesus, nos dias dele, ele olha aquela sociedade e vê que ela estava profundamente abatida, tomada por uma incredulidade, a exemplo de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que é o texto anterior a esse que a gente leu, onde Jesus está falando dessas cidades e falou: ai de ti, se operou tantos milagres entre vocês e vocês continuam não acreditando em mim. Mas assim, Jesus viu também que havia muita escuridão, além de incredulidade, na vida de muitas daquelas pessoas e de muitas cidades. E ele cita duas, ele fala de Zebulon e Naftali, que eram lugares onde o povo vivia em trevas. Então esse era o contexto da sociedade dos dias de Jesus. E é o contexto onde essa palavra de Jesus ela é inserida. E nos nossos dias, a sociedade não mudou muito, porque também existem muitas pessoas sem Jesus, sem a vida com Deus, sem o relacionamento com Deus, dentro de milhares de religiões e dentro das religiões cristãs e dentro dos movimentos protestantes e dentro das igrejas evangélicas. Gente que não tem Jesus, mas está ligado à religião. E Jesus diz essa palavra no meio desse contexto. E ele olha aquela situação desesperadora, doentia e opressora dos dias dele, e ele não se cala, ele não nega aquela realidade, ele não se esquiva do problema dos dias, né? Vamos dizer assim, dos seus dias, dos problemas que aquelas pessoas tinham. Muito pelo contrário, Mateus aqui no capítulo 11, ele registra que Jesus sabia qual era a missão dele e por essa razão ele declarou o que a gente acabou de ler. Ele falou assim no versículo 28, venham a mim, todos os que estão necessitados, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Há um convite, há uma direção, há um chamado. Eu vim fazer isso. Venham a mim. Eu sou aquele que vocês estão procurando.
que vocês estão aguardando há tanto tempo e não conseguiram enxergar. Eu sou aquele que vocês estão buscando nos lugares e nas pessoas erradas. Eu sou o verdadeiro líder, eu sou o verdadeiro mestre, eu sou o verdadeiro pastor. Só eu posso cuidar da alma de vocês, do espírito de vocês, do corpo de vocês. Venham a mim. Venham a mim. Eu sou superior a tudo. Eu sou superior a todos que me precederam. Venham a mim. Eu sou filho de Deus. Eu vim para os que estão doentes, como a gente cantou. Eu vim para os que estão fragilizados. Eu vim para vocês que estão cansados de serem explorados. Eu vim para vocês que estão decepcionados com a religião. Eu vim para vocês que estão decepcionados com os homens. Venham a mim. Eu vim para vocês que estão esgotados, que estão encurvados, que estão se arrastando. Eu vim para vocês que estão parecidos com um zumbi, estão vivos, mas estão mortos. E é interessante porque Jesus podia dar outro tipo de recomendação, né? Podia dar uma ordem para eles inicialmente, assim, sei lá, para alguma coisa fora dele. Mas aqui Jesus estabelece a coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa própria relação com Ele. Tudo deriva do nosso relacionamento com Jesus. Toda transformação na sua vida, na minha vida, derivam da nossa relação com Jesus. Não da quantidade de informação que a gente tenha acerca de qualquer assunto ou da Bíblia, não é isso, mas acima de tudo da nossa relação pessoal com Jesus, que se desenvolve na comunidade também. Ela é pessoal, mas ela é coletiva. E aí Jesus fala, gente, venham a mim. A saída é essa, a solução primária, primordial, urgente é essa. Olhem para mim. E aí, enquanto ele se autorrevela como o destino, o objetivo, o lugar e a pessoa onde nós devemos estar, com quem nós devemos estar conectados, ele desafia aquelas pessoas que estavam machucadas, feridas, cansadas, com uma promessa maravilhosa, dizendo assim, não é a religião, não são os líderes de vocês, não são os familiares de vocês, eu, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, eu os aliviarei. Vocês estão cansados, querendo desistir, angustiados, oprimidos, sobrecarregados. Só existe alívio em mim. Venham a mim, eu vos aliviarei. Em mim, Jesus estava dizendo, vocês vão encontrar o descanso para as suas almas. Foi o que ele falou. Em mim, vocês vão romper com a escravidão religiosa. Em mim, vocês vão se descontaminar. Ei, venham a mim. Eu quero restaurar a vida de vocês. Eu quero colocar vocês vivendo numa fé verdadeira, genuína. Eu quero dar esperança para vocês. Eu quero que vocês conheçam o amor verdadeiro. Eu quero que vocês conheçam a vida. Venham a mim. Eu vou dar liberdade para vocês. Vocês vão se tornar leves. Vocês estão pesados, cansados, sobrecarregados. Vocês estão reproduzindo a hipocrisia da religião com a qual vocês se envolveram. Olha só. Quantas coisas Jesus olhava e falava assim, gente, que é isso? Vocês estão preocupados com as coisas externas, cerimoniais, quando tudo por dentro está estragado, podre. Era a religião que fazia aquilo com as pessoas.
E Jesus queria libertar eles daquilo. Ninguém aguentava mais aquela religião, aquelas distorções. E todos esses grupos que eu mencionei para vocês faziam parte, eram dissidentes derivados do judaísmo. A maior parte deles. E no texto original, quando Jesus fala, eu vos aliviarei, a ênfase de Jesus é no alívio mesmo que ele promete. E nesse caso, quando Jesus diz, eu vos aliviarei, não é uma ideia de, olha, que talvez eu vou aliviar a sua vida. Não, de fato, não é o talvez. Se você vir a mim, essa promessa, esse desafio, essa bênção, essa coisa maravilhosa, a novidade de vida vai se cumprir na sua vida. O problema é que as pessoas tinham que romper com tudo aquilo que elas estavam acostumadas na religião. E não é fácil romper realmente. A gente se prende. Eu estou falando de religião mesmo. A gente se prende à religião. Porque a religião coloca as pessoas dentro de um aquário que oferece uma certa segurança. E é difícil querer romper isso. É difícil lidar com a liberdade, entre aspas, é difícil. Requer bom senso, prudência e sabedoria lidar com a liberdade que Jesus vem trazer para a gente. Porque ela não é uma liberdade para fazer qualquer coisa e o que a gente quiser, mas é uma liberdade para a gente viver dentro do propósito de Deus, dos princípios de Deus. E o problema é que as pessoas então, muitas vezes elas se acomodam dentro da religião ou dentro das denominações, elas até viram crente, mas elas mantêm, como foi falado aqui, eu estava viajando, mas eu li a palavra do pastor Cleverson, mantém Jesus fora do coração. Jesus é mais uma parte da vida da pessoa, da agenda da pessoa, mas não é a vida da pessoa. Então, quando as pessoas fazem qualquer coisa, mas mantêm Jesus do lado de fora, nestes casos, a promessa do alívio, do descanso, da liberdade, da leveza, não se cumpre. Porque quem promove isso é Jesus. Então, assim, ao mesmo tempo que Jesus diz assim, venham a mim, e motiva, encoraja ele, diz assim, gente, eu estou vendo como é que vocês estão se arrastando, mas eu vou aliviar vocês. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também coloca algumas condições para que as pessoas experimentem esse alívio. E o texto fala de maneira muito clara, você quer alívio, você quer descanso, mas você precisa, não é tanto agora ir só a Jesus, mas você precisa aprender de Jesus. O versículo 29, Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E por que isso é importante? Porque a gente precisa entender que Jesus não está chamando as pessoas para que elas cumprissem uma nova lista de regras, para que elas aprendessem uma nova religião. Jesus estava chamando aquelas pessoas para ir a Ele, para receber alívio dele, mas elas precisavam aprender com Ele, porque o alívio e o descanso não vem apenas com uma imposição de mãos de Jesus sobre a pessoa. O texto deixa muito claro que o que ele está prometendo aqui é o seguinte, esse alívio e esse descanso, e essa libertação da religião opressora e escravizadora, vem quando vocês andam comigo e aprendem comigo. O alívio vem pelo aprendizado. E Jesus não era um idealista teórico, não era o mestre da teoria. Jesus era realista, Jesus era prático. Jesus era o mestre dos mestres. E ele gostava, e essa era a principal forma que ele fazia, de ensinar através do relacionamento, do exemplo. Por isso que ele diz, venham a mim e aprendam de mim. Não é, vão a tal lugar
e aprendam em tal lugar. Lá é o lugar que vocês vão aprender. Não, venham a mim. Se eu ir a qualquer lugar para estar com qualquer pessoa, mas se antes eu de fato não estou indo a Cristo e aprendendo dele, eu vou me tornar uma pessoa cansada, sobrecarregada. Eu vou morrer na religião. Há muito tempo nós recebíamos uma visita de um americano, Don Hard, e o Don era muito querido, um senhor de provavelmente naquela época uns 70 anos, talvez, acredito eu. Quem está aqui na época do Dom? Lembra do Dom, cabecinha branca? Olha quantas pessoas. O Dom chegava e falava assim: vida, é vida com Deus, vida. Todo dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar, Jesus em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo é a minha vida, o motivo do meu louvor. Cristo é o meu dia a dia. Quando a gente entende isso, entende que isso é a essência e que tudo mais vem apenas somar sobre isso, nós só nos aliviamos, só lançamos fora as sobrecargas. Cada dia a vida fica melhor. Aquela palavra de Paulo se cumpre, o corpo vai envelhecendo, mas o espírito vai se renovando. Mas o contrário disso é verdadeiro. Se eu não estou conectado permanentemente como um ramo a uma videira, eu vou secando, e a religião me mata. E o próprio Jesus, ou o Pai que é o agricultor, e Jesus é a videira, ele vem e fala: esse ramo não está seco, está morto, e serve para queimar. A religião mata. Quem dá vida é Jesus, quem dá vida é o Espírito de Deus, é o Espírito da vida, é o Espírito da verdade. E hoje Jesus continua como sempre fez, lá no início em Gênesis, como vai fazer até o final dos tempos. O quê? Jesus vem trabalhando. Jesus não deixa o mundo sem o testemunho dele. Jesus não deixa o mundo sem o remanescente dele, as pessoas que guardam a verdade dele, a vida com ele, a glória dele, o ministério dele, do Espírito dele, a vontade dele. Ele sempre vai ter essas pessoas espalhadas ao redor do mundo. E aí o Espírito Santo vai usando essas pessoas, de modo que os necessitados vão sendo tratados, os que não têm o conhecimento vão aprendendo, vão estudando, vão sendo ensinados, os cansados e sobrecarregados vão sendo aliviados, confortados. O Espírito de Deus vai agindo, e Deus continua agindo, e o Espírito de Deus está aqui para operar o que Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele é vivo. Agora, essa pergunta que eu quero fazer para você é para mim, eu faço para você e faço para mim. Mas será que Jesus tem sido, será que é isso que eu quero, que Ele continue sendo o meu grande mestre, que vai me ensinar todas as coisas? Será que as coisas que eu aprendo, eu coloco aos pés do grande mestre e digo: Senhor, e aí? É isso mesmo? É desse jeito? Essa é a tua boa, perfeita e agradável vontade? Esse é o teu princípio, Jesus? Será que Jesus é e permanecerá sendo a nossa grande inspiração, o nosso grande referencial, aquela pessoa com quem realmente nós queremos nos parecer? Ou já existem algumas pessoas nesse mundo que tomaram o lugar dele, que a gente olha mais para elas do que para ele? Jesus é o mestre dos mestres, irmãos. Ele estava tentando falar isso para aquelas pessoas. Ei, presta atenção, Jesus falando para aquelas pessoas: eu sou o único líder. Eu sou o único líder que vocês podem seguir de olhos fechados. Porque eu prometo, mas eu esclareço as condições. Eu prometo, mas eu falo das exigências.
Eu prometo e eu ajudo, eu opero em vocês através do meu Espírito para que vocês consigam alcançar, se apropriar das minhas promessas e conhecer a minha vontade. Eu prometo e eu cumpro o que eu prometo. De modo que a gente tem que se contentar, a igreja, os filhos de Deus precisam se contentar em aprender com Jesus e querer ser como Ele é. Então, aprender é a primeira condição para quem quer ser aliviado e descansar. Irmãos, se eu não fizer a vontade de Deus, escuta bem o que eu vou dizer para você. Se você não andar na vontade de Deus, não cumprir os princípios de Deus, os valores de Deus, você vai se sobrecarregar. Você não vai experimentar alívio. Você só vai experimentar alívio se você aprender a andar com Jesus e fazer a vontade dEle. O alívio e o descanso que alguém tem fora de Jesus é temporário. É muito passageiro. É quase uma droga que você tem que consumir toda hora, a cada X tempo, senão você murcha. Mas quando você vive em Jesus, anda com Jesus e aprende humildemente com Jesus, é esse aprendizado que nos alivia e que nos traz descanso. E ele fala: venham aprender de mim, se vocês querem alívio e querem descanso. Mas a segunda condição que ele coloca para aquelas pessoas, e a gente está aqui tentando explicar isso, né? É assim: vocês precisam ser submissos, porque há um preço a ser pago, e parte do preço a ser pago é a submissão. Submissão é obediência feita de coração, não da boca para fora. É aquela submissão que você escolhe ter, deseja ter por amor, por devoção, por respeito, por reverenciar, não por medo. A palavra jugo, ela aparece 2 vezes nessa passagem, e ela se trata o jugo de submissão. Os irmãos sabem, porque já foi explicado aqui várias vezes, mas é bom lembrar que o jugo é um instrumento de madeira que era colocado sobre um boi e um outro boi, que conectava 2 bois, um mais velho com um mais novo, e conectava os bois à carroça ou ao arado. E os bois trabalhavam juntos. A gente costuma dizer que o mais velho ia dando o ritmo, o mais novo ia, mas ele ia caminhando ali, e é isso aí. Jesus, quando usa a palavra: ei, tomai sobre vós o meu jugo, se submetam. Eu sou o boi, eu sou a águia, eu sou o leão, eu sou o filho do homem. Submeta-se, aprenda de mim. Ele está exigindo das pessoas submissão. Mas a boa notícia é que ele, quando ele fala isso, ele diz assim: Cristiano, aprende de mim, Cristiano. Cristiano, se submete a mim. Mas tem uma coisa: eu sou manso, eu sou humilde. Cristiano, não tem nada a ver com as religiões, com os que dominam os homens, manipulam os homens, arrogantes. Não tem nada a ver com o que vocês estão acostumados, Jesus está dizendo para eles. Não tem nada a ver com aquele tipo de pessoa que joga sobre as suas costas uma responsabilidade da qual ele é incapaz de carregar e de responder. Não tem nada a ver com alguém que exige de você alguma coisa que não faz. Ei, se submetam a mim. Coloque-se de forma humilde sob a minha autoridade. Eu sou mestre, mas eu sou bom, eu sou humilde. Podia até não ser. Podia ser a pessoa mais arrogante do planeta, mas a arrogância é pecado, então não teria essa condição de ser. Mas assim, eu sou humilde. Eu vou aliviar você, vou dar descanso para você, à medida que você vir a mim, aprender de mim, se submeter a mim. Só que assim, entenda uma coisa: eu não vou sujeitar a sua vida. É você que se submete a mim. Não é eu que te ameaço. Não é eu que te exijo
e que crio sanções para te aprisionar. Não, eu te dou o exemplo. Você anda comigo, eu te inspiro, eu te sirvo, eu que tenho a toalha e a bacia. E aí, à medida que você vai andando comigo e vai aprendendo de mim, você vai fazendo isso aos outros. E à medida que você faz isso aos outros, você faz a mim. Infelizmente, naquela época, as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas, porque a liderança que existia sobre eles, das mais diversas, vinda daqueles grupos e seitas dos dias de Jesus, era uma liderança arrogante, era uma liderança incoerente, era uma liderança que valorizava o externo, não se preocupava com o interior, que fazia coisas maravilhosas e escondia outras coisas embaixo do tapete, que oprimia o povo, mantinha o povo na ignorância, mantinha o povo na escuridão, mantinha o povo na incredulidade em relação a Deus. Era o tipo de liderança que comia um camelo e queria coar um mosquito, que era capaz de enxergar o cisco no olho do irmão e não enxergava a trave que tinha dentro dos seus próprios olhos. E Jesus fala: ei, se submetam a mim, eu sou bondoso, eu sou humilde de coração. É só você olhar o trato de Jesus com o mestre da lei chamado Nicodemos. É só você olhar o trato de Jesus com aquele jovem rico. Duas pessoas completamente diferentes, extremamente religiosas. Um num nível de hierarquia espiritual, organizacional gigante, Nicodemos. O outro um jovem cheio de paixão, de fervor, extremamente religioso. Jesus trata com os dois com bondade, com humildade, com graça. É linda a história de Jesus com esses homens. A mente aberta para conversar com eles, o coração aberto para ter empatia com eles. Mas Jesus coloca as condições para Nicodemos e fala: Nicodemos, cara, você é mestre, mas Nicodemos, você não entendeu uma coisa básica, que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino do meu Pai, você não vai entrar nesse reino. Você vai ser um cara de alto padrão social, espiritual, as pessoas vão te respeitar, você vai ter muita influência, muito poder, talvez muita glória, muita honra, mas você vai ficar fora. Garoto, você é uma bênção, você cumpre todos os mandamentos. Que judeu, nossa, comprometido, desde pequenininho, cumpre toda a lei. Mas meu querido, você tem um Deus dentro de você que se chama riqueza. O seu mestre, o seu Deus, o seu Senhor, o seu líder, quem domina o seu coração, a sua grande riqueza, não sou eu, é o dinheiro. Vem a mim, cara. Você está aí perguntando para mim: bom mestre, o que eu faço para ter vida eterna? Pois é, eu sou a vida eterna. Conhecer o meu Pai, me conhecer, é se apropriar da vida eterna. Você quer vida eterna, querido? Mas não tem como você ter vida eterna e ter no seu trono, no trono do seu coração, o dinheiro como prioridade, a riqueza como prioridade. Não tem como você ser o Deus da sua vida e achar que eu vou ser o seu Senhor. Tem uma coisa, para ter vida eterna, você quer. Você está preocupado, a tua crise existencial é uma questão de eternidade. Você não sabe se você bater as botas agora você vai para o céu, para o inferno, né? Eu sei, eu vou te dizer qual é a condição. Vende tudo, você, não é uma regra para todo mundo, mas vende você, viu jovem? Venda tudo, tudo que você tem, dê aos pobres. Vem comigo, vem a mim, aprenda de mim, tomai sobre você o meu jugo, se submeta aos meus ensinamentos e você vai ter paz, vida eterna. E o jovem: não dá, aí é muito. E ele deixa Jesus e vai embora. Por que é importante, irmãos, falar sobre as condições que Jesus coloca? Porque a gente aprende com Jesus que a mensagem da salvação, ela precisa ser completa, porque senão não é salvação. E Jesus significa, entre outras coisas, salvação completa.
E quando eu digo pregar o evangelho e a salvação completa, a gente tem que dizer para as pessoas quem é Jesus, o que Jesus vai fazer na vida delas, mas a gente tem que dizer para ela quais são as condições. A gente não pode omitir o preço das pessoas. Jesus não omitiu em Mateus 11, 28 a 30 para ninguém, para nenhum que estava cansado e sobrecarregado ouvindo ele naquele dia, naquela hora. Nós não somos vendedores de uma salvação que estão preocupados em mostrar para as pessoas as coisas agradáveis, as vantagens e os benefícios de andar com Jesus, entrar no reino dele. Nós não somos pessoas que podemos fazer isso, se não mostrarmos para as pessoas o que significa isso, como alcança isso. Nós não podemos cair no erro de usar a pseudo-verdade, a meia-verdade, a mentira ou o engano para pregar a verdade que liberta as pessoas. Ninguém pode ser liberto por meias-verdades. As pessoas só podem ser libertas por Jesus, e Jesus é a verdade. E a soma das tuas palavras é a verdade, diz o salmista. Jesus, na maioria das vezes que você vê Jesus falando para multidões, para grupos e para indivíduos, ele deixa claro que a salvação é pela graça mediante a fé. Ele deixa claro, mas ele mostra que existe um alto preço para seguir a ele. É por isso que os discípulos de Jesus, os apóstolos, deram a vida pelo reino, deram a vida pelo rei, deram a vida pela igreja. Porque eles receberam a verdade, a salvação completa, que tem começo, meio e fim, que tem preço, não para ser salvo, mas tem preço para seguir sendo transformado. Então, quando a gente estiver compartilhando o evangelho com as pessoas, de Jesus, da missão de Jesus para as pessoas, a gente precisa falar para elas a verdade. A gente não pode diminuir o preço, porque o alívio, a cura, a libertação, o descanso e a vida eterna vem dele e não das nossas palavras. Vem do Espírito dele, que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não vem da forma como eu abordo. A forma como eu abordo, eu posso abordar 1000 pessoas e 1000 pessoas levantarem a mão e fazerem uma oração comigo, eu confesso a Jesus e tal, eu recebo a Jesus de salvação. Isso não significa que essas pessoas se converteram e entraram no reino. E isso tampouco impressionou Jesus. A oportunidade que Jesus teve mais gente seguindo a ele foi quando ele fez os milagres do pão e do peixe. E naquela oportunidade que ele poderia ter todo mundo continuando seguindo a ele, ele abre claramente para as pessoas e fala: gente, o pão, o peixe, a vida, a água, sou eu. Como dizendo assim, vocês não pensem que eu vou ficar toda hora botando um pãozinho, um peixinho na sua mesa dessa forma. Por uma questão óbvia, porque o trabalho é a forma de a gente viver e se sustentar. Então a gente precisa dizer para as pessoas a verdade. Pode ser que, falando a verdade tem que ser dita sempre com amor, debaixo de oração, de forma humilde. A gente tem que encorajar as pessoas, dizer o que Jesus vai fazer, quer fazer, mas dizer para elas: entrega mesmo, se rende mesmo, anda com Ele. Se você não andar com Ele, aprender com Ele, não deixar que Ele te ensine todas as coisas, você vai por um tempo, mas depois você se cansa, você enjoa, você se sobrecarrega, vai embora. Sabe, irmãos, estou terminando. Eu tenho visto e comentado até com a Lilian, com as minhas filhas em casa, assim, a gente vai trabalhando em certos lugares, a gente vai vendo essas coisas e a gente fica tão triste, como, por exemplo, assim, tem tanta gente, assim, que sabe da palavra, conhece a palavra, que é crente, mas assim, completamente desviado dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Essa semana eu bati um papo com um cara que, se eu trouxesse o microfone para ele, eu tenho certeza que ele ia fazer uma pregação maravilhosa aqui. Ele canta muito bem. Mas assim,
completamente fragilizado, necessitado de receber Jesus, de se converter a Jesus de verdade. E assim, eu estou compartilhando essa palavra com os irmãos, porque assim, às vezes você pode estar cansado, sobrecarregado, se sentindo morno, não sei. Talvez você esteja se sentindo pesado, talvez você esteja sentindo que está sem resposta. Jesus não quer que você se sinta assim. Tudo que eu falei, se você se sente assim, é para você. Mas assim, fora daqui, existem milhares de pessoas. O Jonas me deu uma prova clara. Por quê, meu Deus? Fala de Deus para mim, preciso voltar, eu estou desviado, fala, meu Deus, me ajuda. Ele estava diante da morte. E assim tem muita gente. Sabe, essa palavra que eu estou compartilhando é para que você saia em liberdade, em leveza e entenda quem é que está aí fora. É uma multidão de gente cansada e sobrecarregada, que pode ser liberta, ajudada, apoiada por mim e por você. Amém? Não é difícil, gente, e é bênção. A melhor coisa que a gente pode fazer é ajudar alguém a sair dessa escravidão. Porque essa é a vontade de Jesus, essa é a missão dele, fazer isso. Livrar as pessoas, libertar as pessoas, aliviar as pessoas, pôr as pessoas dentro do reino dele, usar as pessoas para que a vontade dele seja conhecida e seja feita nesse mundo. Ele conta comigo, ele conta com você. Tem muita gente aí fora. Vamos até essas pessoas, vamos ajudar elas a irem a Jesus. Vamos fazê-las discípulos de Jesus, estudantes, aprendizes de Jesus. E vamos ensinar para elas que no reino de Deus existe compromisso. Tem salvação? Tem salvação, mas tem o senhorio de Cristo. Amém? Queria que você se colocasse de pé.